Fala palmeirense, bem-vindo de volta ao canal Diego Ioato Marada. Muito obrigado por você estar aqui. Vou pedir para você se inscrever. Nossa, também é ruim porque esse negócio de esquentes, free, enfim. Agradecer por você estar aqui, pedir para você curtir, compartilhar, deixar o seu like. Muito bom ter você aqui. Estamos chegando em 11 mil inscritos, número bem legal, para menos de 3 meses de canal. E aqui a gente fala de Palmeiras. Todo dia um vídeo novo. Eu trago aí meus 15 anos de bagagem como setorista do Palmeiras, 25 de jornalismo, 40 de arquibancada, pra gente falar de Palmeiras numa boa, sem treta, sem muita confusão, podendo discordar, é óbvio, mas fazer uma conversa mais pensada aqui. Eu converso com vocês como eu gosto de conversar de futebol, né? Tava até comentando isso ontem com uma amiga que eu sento aqui para trocar uma ideia. Tipo, não é para fazer uma palestra, não é para fazer uma apresentação, é para trocar uma ideia, trazendo a minha vivência de futebol para vocês. Antes de mais nada, hein? Tô gravando esse vídeo ainda em 26 de agosto, né? E, pô, a galera fala assim, Marada, você veste camisa de time todo dia, por que você não veste camisa do Palmeiras? Até já expliquei isso, né? Eu sou palmeirense, eu falo de Palmeiras, mas eu quero não estar vestido de Palmeiras, estar como palmeirense quando eu falo aqui com vocês. Porque senão eu vou ser mais um canal de palmeirense. Eu quero fazer jornalismo com vocês. E eu sinto que eu jamais vou deixar de ser palmeirense no meu coração, mas eu acho que vestir uniforme quebra um pouco essa. Você acha que vocês me entendem, né? Mas eu fiz questão de trazer aqui, ó. Essa é a minha primeira camisa do Palmeiras, que eu ganhei do meu pai quando eu tinha 7 anos. 7 anos, ela é de 87. Acho que eu não tinha 7, acho que eu tinha 6 anos. Até então só tinha camisa do Palmeiras de criança, aquelas que criança usa, né? E aí meu pai me deu essa aqui de presente e eu guardo ela até hoje. Ela me veste até hoje. Ela era grande quando eu era pequeno e hoje ela cabe em cima, assim. Não dá para respirar muito bem, mas fiz questão de trazê-la aqui para comemorar esse aniversário do Palmeiras, que é a razão de existir da maioria de nós que está aqui, né? Falar em razão de existir, é muito legal ver que o Palmeiras, a continuidade do Palmeiras, né? No ano passado, não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo, quando o Palmeiras vence o Cruzeiro na final do Brasileiro Sub-20, eu perguntei para ele, né? Por mais quantos anos o Palmeiras tem time formado na base? E aí ele começou a citar, pô, o Sub-14 é um time assim, assim, assim. Ele falou, cara, tem mais uma década, né? E é muito simbólico, né? Aquele dia que o Palmeiras comemora aniversário, a categoria de base Sub-20, que é o Júnior, né? É o último degrau antes do profissional, conquista o bicampeonato brasileiro. Não sei se vocês estão vendo os trovões aí. Tá uma tempestade aqui em Jundiaí. E nesse dia o Palmeiras conquistar o bicampeonato brasileiro, né? Que é aquele sinal de continuidade. Eu acho que o que difere um clube formador, um clube forte de um time de futebol é a categoria de base, né? É a capacidade de você fabricar os seus próprios astros, os seus próprios jogadores. E o Palmeiras é um patamar acima fazendo isso no Brasil hoje, né? Estevão, Hendrick, Vitor Reis, só para citar alguns, Kelvin, próprio Arthur, que está no Botafogo agora, se começar a citar, você teve o Naves, que para mim é muito bom, que está emprestado jogando, você tem desse time Luigi, Thales, o Figueiredo que infelizmente se arrebentou, mas enfim, goleiro Aranha, lateral Gilberto que vai subir, o Arthur que já subiu, e é sobre isso que eu quero falar com vocês. Esse time do Palmeiras, ele não tem assim um cara exuberante, como era o caso do Hendrick e o caso do Estevão, né? Caras que se destacavam demais, assim. Ele é um time que funciona muito, muito coletivamente, tem jogadores acima da média, e eu vou chegar neles daqui a pouco, né? Mas é um time que ele atua de maneira mais coletiva, a força dele está num coletivo muito bem feito, né? E o Palmeiras que entrou com Aranha, que é o goleiro, Gilberto, Robson, Benedetti e Arthur, Coutinho, Larson e Eric Belé, Heitor, Luigi e Riquelme Felipe. Vamos lembrar quem é do profissional já que subiu, né? Benedetti, que jogou bastante pelo profissional, o Riquelme Felipe, que já foi relacionado, o Thales, que estava no banco, né, e entra, e o Luigi, né? Jogadores que estão muito mais habituados a jogar no profissional, e principalmente o Thales e o Luigi, né? E desceram para fazer a decisão
não sei necessariamente se eu concordo com isso, eu acho, se eu acho isso legal, mas é um hábito da diretoria do Palmeiras fazer isso. E é justo, porque eles disputam ao longo do campeonato, não é que eles só vêm para a final. Eles participam de muitos jogos, né? E até desfalcaram o profissional por conta dessa decisão, né? Então, enfim, muito legal falar sobre isso, né? Mas aqui, que jogadores que a gente tem aqui que com certeza podem subir tranquilamente? O Gilberto, né? É um cara que já eu vejo ele bem preparado. O Benedetti, ele ainda tem. Eu não sei se ele vai dar jogador, para falar o português claro, porque eu considero que ele ainda tem alguma lentidão assim que me incomoda um pouco, né? O Arthur, que já subiu, né? Pode compor o elenco. Gosto do Coutinho, não é um cara que me brilha os olhos assim, né? Mas gosto do futebol dele, pode fazer parte sim do profissional. E o Thales já tá, mas tá de saída. O Luigi já tá. E é esse futebol do Luigi que a gente sabe, não é grande maravilha, mas é um cara que contribui bastante. E o Riquelme Felipe, que é uma, uma esperança aí de um ponta forte, cara de fundo. Pode ser que ele seja esse cara. E o cara que é fora da curva nesse time é o Eric Belé, né? Esse é um nome que o palmeirense escuta há anos, Eric Belé, já se escuta há bastante tempo. E ele agora está no sub-20, ele é mais novo, né? Ele ainda tem mais alguns anos de sub-20, mas ele já está na equipe. E é um cara que é meio diferente desses todos. Dá para cravar que ele é o diferente, assim, é o cara que promete ser diferente, né? Pô, vale lembrar que o Luiz Guilherme também era esse cara, chegou no profissional, não foi bem aproveitado, não se firmou, enfim. Então essas coisas acontecem, né? Já o Hendrick e o Estevão, por exemplo, arrebentaram, assim como o Vitor, né? Mas o Eric parece ser, não necessariamente da prateleira dos caras, do Estevão e do Hendrick, mas, né, jogador de seleção, assim como o Luigi, e é o jogador em que eu deposito uma certa confiança a mais. Por conta de você pegar lances dele no YouTube, né? Tem um jogo da Copa São Paulo que ele faz 3 gols e é um jogador muito forte, é um jogador de cabeceio, né? Se posiciona bem para cabecear. É um meio atacante que faz a bola, participa, né? Faz a bola girar. E o que tem de mais legal, né? Ele é artilheiro, ele foi um dos artilheiros do Palmeiras nessa campanha do Sub-20 no Brasileiro, nessa temporada. E ele é um meia, né? Pô, um meia artilheiro é muito legal se tem um meia fazedor de gols, né? O Palmeiras teve o Rafael Veiga por muito tempo aí nessa função. No passado teve o Alex, né? Sempre tem importante ter esse meia fazedor de gol. Cleiton Xavier, Jalminha. Se tem um meia fazedor de gol é uma coisa que contribui muito, né? O próprio Rivaldo, embora o Rivaldo jogasse mais como atacante naquela época, até do que como meia, né? Mas é isso. Palmeiras dando continuidade, dando sequência, né, a sua, a sua colocação como grande clube do Brasil também na formação de base. Mas não é clubismo quando a gente diz que hoje o Palmeiras é o principal clube do Brasil, né? O Flamengo, eu acredito que é uma instituição em termos de popularidade incomparável, nunca haverá uma torcida do tamanho da do Flamengo. Então só resta. Nunca haverá um orçamento do tamanho do Flamengo, agora que esse orçamento é bem gerido, mas o Flamengo ainda tem um certo. Não atingiu o patamar de profissionalização que eles podem ter ainda, que vai fazer deles uma instituição ainda maior. E nesse vácuo, o Palmeiras, com orçamento um pouco menor, com um público sócio-torcedor maior que qualquer outro, mas um potencial de mercado um pouco menor também, né? Embora inserido em São Paulo, que é o maior mercado, e uma torcida com um ticket, um poder aquisitivo alto, ainda, se os dois clubes a 80 km por hora, o Flamengo tem tudo para ser sempre despontar. Mas o Palmeiras fazendo frente, isso mostra a qualidade da sua administração. E é um prazer vivenciar esse momento do Palmeiras, né? Eu sou aí dos anos 80, né? Vivi muita situação diferente. É legal ver o Palmeiras distante, mas isso não pode ser motivo para que problemas do presente sejam tapados com a peneira, né? E o Palmeiras tem o jogo dia 31 agora contra o Corinthians, que é fundamental, é inescapável. Eu concordo com o Abel que é mais importante ser campeão do que conquistar, do que ganhar derbys, mas tem que ganhar derbys também. E não tem escolha,
pelo bem da conquista do título, tá? São coisas que nesse momento elas não estão separadas. Ganhar do Corinthians significa engrandecer-se definitivamente para a conquista do título, porque tem um Flamengo ali babando pela frente. E também vai fazer o Palmeiras ganhar casca pensando na Libertadores. Então, sim, não tem muita discussão, né? São sinônimos agora. Ganhar do Corinthians e ganhar título são quase sinônimos nessa altura, nesse momento, pensando no futuro, né? E para falar em futuro, o Palmeiras não anunciou. Eu vou até olhar, não vou fingir que não estou olhando não, porque é muito dinâmico isso aqui. Pode ter mudado, vamos ver. Se o Palmeiras por acaso anuncia o Andreas Pereira, porque tá assim, tá para anunciar, né? Eu já conversei com uma fonte do clube e falou, ó, tá tendo uma precipitação ainda porque não tá assinado. Os termos estão todos colocados, mas enquanto não assina, não assinou, né? E, mais uma vez, muito obrigado por você ter aqui acompanhando a gente até o final. É sempre muito importante que você também chegue até o fim do vídeo, isso ajuda a gente com o YouTube, ajuda muito o nosso trabalho. E pedir para você se inscrever, curtir, compartilhar, deixar o seu like, ativar o sininho, contar para todo mundo que aqui a gente está falando de Palmeiras, beleza? Espero você no próximo vídeo. Um abraço.